E aí, alunos e alunas do Aprova, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar juntos o Plano Mestre, o caminho das pedras para conquistar uma das provas mais estratégicas do Enem, a de linguagens. A aprovação está mais perto do que se imagina, então vamos nessa! Se preparem, porque o que a gente vai ver aqui foi pensado para dar clareza, para dar aquele poder. A ideia é transformar a ansiedade em uma estratégia inteligente e focada, que vai guiar os estudos até o dia da prova. O objetivo aqui é bem simples: garantir que cada minuto de dedicação seja um passo firme em direção à vaga dos sonhos. E para a gente chegar lá, nosso plano se divide em 4 etapas fundamentais. Primeiro, vamos traçar o mapa da aprovação, para entender o terreno da prova. Depois, descobrir as chaves da interpretação, com táticas bem práticas. Em seguida, a gente vai ampliar o repertório com as ferramentas teóricas que não podem faltar. E por fim, vamos olhar para o futuro para já se antecipar às mudanças que vêm por aí. Vamos começar? Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira parte do nosso plano é entender o campo de batalha. É isso mesmo. Antes de qualquer estratégia, a gente precisa conhecer a estrutura da prova, saber onde o Enem concentra os esforços para a gente poder, claro, concentrar os nossos. E para decifrar esse código, tem 2 palavrinhas cruciais: competências e habilidades. Pensa assim, ó. A competência é a sua caixa de ferramentas, é o que se sabe sobre uma área. Já a habilidade é saber usar a ferramenta certa para resolver um problema. É a aplicação na prática. O Enem não quer testar só a memória, ele quer ver a capacidade de raciocinar e aplicar o conhecimento. E aqui está um segredo que os dados revelam, a primeira grande chave do nosso plano. Dá uma olhada nesse gráfico. O Enem tem as suas preferências, e elas são bem claras. A competência 5, que é sobre analisar recursos expressivos da linguagem, é de longe a mais cobrada. A diferença é enorme. Isso não é só um dado, pessoal. É um alvo claro, um foco para direcionar toda a preparação. E dentro dessa competência principal, a gente tem uma lista de alvos prioritários. Olha bem para essas habilidades. As 2 que mais aparecem, a 16 e a 17, são sobre o quê? Literatura. Logo depois vem arte, estrutura de textos e tecnologia. Muitas vezes são temas que a gente deixa meio de lado, né? Mas os números não mentem. Dominar isso aqui é um atalho para uma nota excelente. Agora que a gente já tem um mapa, vamos para as táticas de combate. Porque não basta saber o que cai, é preciso saber como resolver, certo? Essa parte aqui é sobre as chaves que abrem as portas daquelas questões mais complexas na hora da prova. Olha só, aqui tem um processo de 4 etapas que dá para aplicar em qualquer questão. Primeiro, sempre comece pelo comando, pelo enunciado. Assim, a leitura do texto já vira uma busca direcionada. Segundo, identifique o objetivo do texto. Qual o gênero, quem é o autor, isso dá pistas muito valiosas. Terceiro, se tiver imagem, charge, gráfico, coloca as linguagens para conversar. A resposta está quase sempre na conexão entre elas. E por último, quando estiver estudando, justifique não só a alternativa certa, mas também por que as outras estão erradas. Isso transforma cada exercício numa verdadeira microaula. Então, o ponto crucial é este. A interpretação de texto não é só uma parte da prova de linguagens, ela é a prova inteira. Dominar interpretação é a competência central que conecta todas as outras e que garante o sucesso. Táticas são essenciais, claro, mas para encarar as questões mais desafiadoras, a gente precisa de um arsenal teórico bem robusto. É agora que a gente vai construir o repertório que vai diferenciar uma nota boa de uma nota excepcional. Vamos começar com as figuras de linguagem, que são o tempero da comunicação. Elas fogem do sentido literal para criar efeitos de sentido mais ricos, mais interessantes. A mais famosa de todas, a metáfora, é uma comparação implícita, em que uma coisa se torna outra para expressar uma ideia. E este slide ilustra o conceito de um jeito brilhante. Quando se lê, o amor é a luz na escuridão. Ninguém está dizendo que o amor emite fótons, né? O que acontece é uma transferência das qualidades da luz, guiar, aquecer, trazer esperança para o conceito abstrato do amor. É uma ferramenta poderosa para dar concretude a sentimentos e ideias. Mas além da metáfora, tem outras 5 figuras aqui que aparecem direto. Reconhecer uma ironia, um exagero de uma hipérbole ou uma personificação é fundamental para sacar a intenção real do autor e não cair em armadilhas de interpretação literal. Fiquem de olho nelas. Avançando para as funções da linguagem, a lógica é a mesma. Todo texto, seja um poema, uma notícia, uma propaganda, tem um objetivo. As funções da linguagem ajudam a gente a identificar rapidinho essa intenção.
Saber se o foco está no emissor, no receptor, na mensagem, é uma chave mestra para a interpretação. E por fim, a intertextualidade. Nenhum texto existe no vácuo. Eles conversam entre si, sabe? Citando, parodiando, fazendo referência uns aos outros. Identificar esse diálogo, seja numa charge que recria uma obra de arte ou numa música que cita um poema, adiciona camadas de significado e é uma habilidade muito valorizada pelo Enem. Agora, vamos dar um passo à frente e olhar para o horizonte. O Enem está mudando e quem se prepara para o futuro sai na frente. Vamos entender o que esperar da prova a partir de 2026, com a influência do novo ensino médio. Observem só essa comparação. A mudança é clara. A prova está saindo de um modelo mais conteudista para um modelo focado em aplicação e leitura crítica do mundo. É preciso se preparar para analisar memes, publicidade, narrativas de redes sociais. A prova vai estar cada vez mais conectada com a nossa realidade e com a cultura jovem. Então, vamos recapitular nosso plano mestre, bem rapidinho. Primeiro, o mapa. Mire na competência 5. Segundo, as táticas. Comece sempre pelo comando da questão. Terceiro, o repertório. Domine as ferramentas de análise linguística. E quarto, o futuro. Se prepare para uma prova mais crítica e contemporânea. E com tudo isso em mente, a pergunta final que fica é esta. O plano de estudos de cada um está alinhado com essa visão estratégica? Está preparado não só para o Enem que a gente já conhece, mas para o que ele está se tornando? A hora de ajustar a rota é agora. Este foi o nosso plano mestre para a prova de linguagens. Para todos os alunos e alunas do Aprova, lembrem-se, com estratégia, foco e a preparação certa, a aprovação se torna o destino inevitável. Aprova Áudio Cursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.